Bem, vamos falar aqui do episódio agora que apareceu da foto com o Flávio Bolsonaro junto com o Sicário, Flávio sem camisa, né, os dois fazendo uma selfie, e os dois sorrindo, aparentando, né, intimidade. E essa foto foi publicada hoje no dia que teve a semifinal Argentina e Inglaterra, né? Quando os brasileiros estão todos conectados, né, nos aparelhos, e aí a foto veio e chamou uma atenção para o fato. Assim como também aquele vídeo da Michelle, né, veio assim, momentos antes do último jogo do Brasil na Copa do Mundo, quando todo mundo também estava conectado, né, nos aparelhos para acompanhar o jogo. Então, assim, são momentos que sugestivos para esse tipo de notícia, né? Olha, você joga uma notícia que dá impacto, né? Joga ela numa hora que está todo mundo antenado com alguma coisa e está perto, né? Tá. E aí foi passado por Flávio, né? O Flávio deu uma declaração dizendo que não conhece o Sicário, que é muito normal ele tirar foto com muita gente, ele não vai lembrar, né, dessa foto e que não é muito natural que seja um dos vários, né, pessoas que tiram foto, que querem tirar foto com ele. Então, para ele, é como se fosse mais um fã ou mais alguém que gostaria de ter uma selfie com ele. Mas nós estamos falando do Sicário, né? Nós estamos falando do Sicário. O Sicário é aquele, né, aquele cara que era operador dos pagamentos do Daniel Vorcaro, né? O nome dele é Mourão, sei lá o que Mourão, Luiz Felipe Mourão, né? Luiz Felipe Moraes Mourão, coisa assim. E ele teve uma morte esquisita, né? Lá na Superintendência da Polícia Federal de Belo Horizonte. E aí, é preciso dar credibilidade, né? Na fala do Flávio, mas ao mesmo tempo ela tem que ser crível, né? Para ter credibilidade. Porque a gente trabalha com uma hipótese que é bem razoável. O Flávio queria fazer o filme do pai dele, precisava de dinheiro. O Sicário, o Daniel Vorcaro se prontificou a patrocinar integralmente, né? Quase 100 milhões de reais, perto de 100 milhões de reais. E aonde que o Flávio teria a chance de conseguir né, quer dizer, um financiamento nesse sentido, de um parceiro de investimento nesse sentido no Brasil, para financiar um filme do pai dele? Então, caiu de mão beijada, né? Olha, o Flávio vai, quer dizer, o Daniel Vorcaro vai fazer com que o Banco Master, de alguma forma, patrocine, né, financie esse projeto. E agora você vê que o Banco Master tem uma ligação estreita com o governo PT, né, com os PT da Bahia, né, com o escritório da esposa do Alexandre de Moraes. Então, é um banco totalmente voltado para os interesses desse grupo de esquerda que é inimigo do Bolsonaro, né, do pai dele, Jair Bolsonaro. E, embora o Flávio diga que não sabia, que aquela coisa toda, né, tudo isso é razoavelmente compreensível. Mas o fato é que ele conseguiu, né, esse patrocínio, quer dizer, esse financiamento, né, desse projeto, com uma certa facilidade, recebeu metade, praticamente, uma boa parte, a outra parte ele ficou de pagar e não pagou. E nessa aproximação com o Daniel Vorcaro, né, o Sicário sendo um dos operadores de pagamentos, né, do Daniel Vorcaro, tem né, uma ligação. Pode falar que ele não conhece, mas é muito fácil você associar, né? Olha aqui, patrocínio, quer dizer, financiamento, Daniel Vorcaro, quem faz o pagamento é o Sicário tira uma foto com o Flávio, dizem que essa foto foi em 2022, num hotel no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca,
Bem, o Sicário não mora no Rio de Janeiro, ele mora em Belo Horizonte, num bairro classe média alta. E, então, se ele estava em Belo Horizonte, se ele estava no Rio, quem estava no hotel era o Sicário. E aí o Eduardo mora no Rio, não tem, né, não precisa de se hospedar em hotel, e ele estando no hotel com o Sicário, provavelmente ele se dirigiu ao hotel onde estava o Sicário. Essa é uma interpretação plausível, né? É, segundo as fontes que tem aqui, né? As informações obtidas pelo portal através do portal ICL Notícias. Ah, e quem postou essa foto agora, né, foi o ICL Notícias, que é um site de esquerda muito aguerrido, né, muito pegado, muito desses que gostam mesmo de, de agarrar com unha mesmo, né, a turma da direita. E aconteceu um fato estranho no ICL Notícia, até agora dia 14, não sei, né? Hoje é 15, mas que dia que foi isso? Foi, foi agora em julho, né? Dia 10 de julho, né? Dia 10 de julho agora, uns 5 dias atrás, o ICL Notícia fez uma revolução lá no seu departamento lá, né? E fez um corte, né? Cortou todo o departamento jornalístico deles e a notícia saiu, essa foto saiu no ICL Notícia. E foi demitido um monte de gente lá, né? Principalmente o diretor de jornalismo, o âncora e comentarista, chamado Leandro Demore. Também foram demitidas a Adriana Ferreira, apresentadora e comentarista, o Guga Noblar, né, um jornalista, a Alice Maciel, uma repórter investigativa, Lina Lemos, colunista, Eduardo de Souza, diretor executivo, Pedro Barciela, né, analistas de rede, Tiago Barcelos, figurinista, e Juliana Zaroni, maquiadora. Então, o ICL, vamos dizer assim, acabou com seu departamento jornalístico. E quando a gente percebe que aqueles pagamentos que o Banco Master fazia para essa turma, né? A turma das imprensas, aqueles blogs, aquelas coisas de esquerda, né? E aí o ICL Notícia está falando, olha, nós não estamos ganhando, mas não está entrando aquele dinheiro que entrava mais para a gente, né? E aí teve que fazer uma enxugada lá. Quer dizer, os efeitos né, do Banco Master já devem estar chegando nessas empresas de jornalismo aí que faziam uma marcação cerrada contra o governo Bolsonaro e contra a direita, né? Vou até colocar aqui um vídeo do rapaz, talvez vocês conheçam quem ele é, e vamos ver aqui. Peraí. Bom, antes de mais nada, sim, eu vou ser direto, eu saí do ICL Notícias. Vou fazer um vídeo rápido aqui. Eu pensei em começar esse vídeo de várias maneiras diferentes, mas enquanto eu estava montando o set aqui para gravar essa história que eu vou contar para vocês, eu olhei lá na minha prateleira do outro lado aqui e vi esse livrinho aqui. Olha só. Esse aqui é o encadernamento do primeiro jornal que eu trabalhei na vida como jornalista. Olha só, julho de 1998 a fevereiro de 1999. Encadernamento aqui do Jornal Regional de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, que, aliás, esse jornal impresso não existe mais. Ele me é muito caro, porque isso aqui representa todo o amor que eu sinto por essa profissão que eu escolhi ainda lá na adolescência. O ICL resolveu, de modo unilateral, uma decisão da direção-geral da empresa, não só me tirar do ar do ICL, mas também encerrar todas as minhas funções na empresa, inclusive a função de direção de redação. Tenho muito orgulho dos meus colegas, muito obrigado por todo o trabalho que a gente fez. Mas agora, claro, eu estou aqui juntando os cacos, tentando descobrir o que é que eu vou fazer da vida, e a gente tem uma eleição crucial nas próximas semanas que vai começar a pegar fogo, e o Donald Trump pressionando a América Latina, um momento crucial para o país. Talvez a gente não viva um momento parecido com esse desde os anos 60. Eu não posso ficar de fora dessa eleição, então eu estou passando aqui para agradecer a todo mundo, mas principalmente eu conto com a ajuda de vocês.
Você percebe que é um cara bem de esquerda, né? E ele, inclusive, participou do Intercept Brasil. Ele tem uma carreira de esquerda aí. E provavelmente. E ele não ganhava pouco, não. Ele ganhava uma bolada lá dentro. Entendeu? Esse dinheiro que vinha fácil. Agora, sobre a questão do Flávio. Eu sei que a gente está aqui nesse projeto aqui, da Comissão Nacional de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Bem, chegar à verdade é a nossa proposta, né? Está em primeiro plano. E com ela pacificar a nação brasileira. Não é nenhum demérito o Flávio dizer: eu precisava de dinheiro para fazer o filme do meu pai. Eu não tinha nenhuma expectativa de conseguir, né, financiamento, né, aqui no mercado brasileiro, porque a gente sabe como é que o regime está aqui. Eles querem matar meu pai, eles querem apagar a memória do meu pai, eles querem destruir o capital político do meu pai. Então, qualquer empresa que eu procurar aqui no Brasil, né, essa empresa vai sofrer retaliação. Né? Isso aí era uma coisa fácil da gente imaginar e ter certeza. Porque o empresário fala assim: pô, você quer patrocinar o filme aqui, financiar o projeto do filme? Sei lá, cara, Alexandre de Moraes depois vai querer fazer uma varredura aqui nas minhas contas, na minha empresa, vai me perseguir, entendeu? E aí vai me complicar, vai entrar no meu imposto de renda, sei lá o que e tal. Enfim, as empresas brasileiras teriam maior dificuldade de financiar o projeto do Bolsonaro. Mas o Flávio conseguiu do Banco Master, né, um apoio integral, talvez até mais generoso do que o próprio é, Flávio pensava em conseguir. E foi conseguir justamente com aquela turma que quer acabar com a memória do pai dele, entendeu? Então, são coisas que não casam, não tem uma lógica, senão o fato de poder, né, colocar o Flávio numa situação difícil para inviabilizá-lo politicamente, porque era o filho do Bolsonaro, né? Era o número um do Bolsonaro, provavelmente aquele que poderia suceder o Bolsonaro. Né? Então, desmoralizar um dos filhos do Bolsonaro seria uma forma de destruir o legado do Bolsonaro aqui no Brasil. Mas o Flávio não sabia, a gente pode entender que ele não sabia que o Banco Master tinha todo né, esse DNA, né, essa matriz, essa proposta de ser um banco operador de um esquema de poder ligado à esquerda. Né? Tudo bem, é uma coisa fácil de pensar. E o Banco Master patrocinava meio mundo aí, né? Patrocinava eventos do STF, né? Patrocinava empresas, aparecia na Globo, aparecia em muitos lugares. O Vorcar era um cara, era top aí no meio empresarial, no meio financeiro, dava sempre entrevista e tal. Então, é natural você pensar que o, o Flávio não teria, né, como acertar, talvez por ingenuidade também, ou talvez por ser puro também, né? Não, o Forcaro foi com a minha cara, entendeu meu caso, entendeu minha situação, sabe que é difícil, né? Mas no fundo, no fundo, ele tinha que desconfiar, né? Falei, não é possível, ninguém quer bancar eu aqui, e de repente um banco quer bancar eu sozinho, né? Meu projeto sozinho, tá? Então, não tem nenhum demérito, porque o sicário, esse Luiz Felipe Moraes Mourão, ele era um dos operadores de pagamentos dos negócios do Forcaro. Então, se esse sicário que morreu aí de forma suspeita teve contato com o Flávio, e é bem natural entender que seria através do sicário que as negociações de pagamento, né, o fluxo do dinheiro, como é que vai ser, quanto que vai ser, vem cá, vamos negociar, vamos pai e tal. Dizer que não conhece o sicário, né, pela proximidade estrutural, né, da parte operacional do Banco Master e a relação do, do financiamento do banco no projeto do Flávio Bolsonaro com relação ao filme. E se for realmente o que eu estou pensando, eu não acho que seria algo assim de demérito dele chegar a falar: olha, eu precisei de um financiamento, achei no Banco Master uma porta aberta, até aberta demais, não esperava
encontrar isso no Brasil. Fiquei amigo do pessoal, porque eles foram gentis comigo, foram solícitos, foram generosos, né? Foram parceiros no meu projeto, né? Até um certo ponto, depois eles abandonaram, né? E daí eu criei um lastro de amizade, ganhei um lastro de até certas intimidades, né? Ao longo desse período, para poder justificar, né, essa boa vontade do Banco Master, né? Se a gente aprontou algumas por aí, ou por aqui, ou por ali, né? É natural, um deslize, um homem dá, aquela coisa toda, né? Então, eu entendi que eu estava sendo ajudado por uma pessoa que viu na minha intenção um projeto de resgate da memória do meu pai. Eu não tinha ideia, não tinha nenhuma, não fazia nenhum juízo que eu estava sendo instrumentalizado, né, para desgastar minha imagem. Seria uma armadilha para mim, né, que eu teria que, né, me colocar em situação difícil em função desse financiamento. Então, eu olho com um certo pesar de ter sido ingênuo e um certo desprezo, né? Até que ponto a esquerda é capaz de fazer, né? Gastar milhões de reais para destruir, né, a reputação de um filho de um líder que é um desafeto deles. E isso aí seria bem compreensível, entendeu? Seria bem compreensível. Porque o fato de negar a relação, olha, eu não conheço esse cara, eu não estive com ele, fica mais difícil, porque pode aparecer mais coisas, né? Aquela troca de mensagem com o Bolsonaro, com o Vorcaro, né? Foi uma questão que ele não revelou antes, apareceu depois, aí ele justificou, aí apareceu essa foto, né? E ele diz que não conhece a pessoa. Então, é uma situação delicada que talvez eu entenda que possa vir mais coisas. E o fato da Michelle se pontuar e, né, olha, quero distância de você porque não estou vendo, não estou sentindo firmeza, né, as suas colocações. E eu não quero colocar em risco, né, o patrimônio político do meu marido, né, que foi construído com muito sacrifício e que está tendo um custo muito caro para mim, para o meu marido, para os meus filhos, para minha filha, para os aliados do Bolsonaro, né, para os apoiadores, a população, os presos, foram presos no 8 de janeiro, para foi lá defender o Bolsonaro e foram presos, caíram numa armadilha. Então, e os próprios filhos também, né, que estão sofrendo tudo isso. Então ela falou: eu não quero pôr em risco, né, não quero me vincular à sua pessoa agora, até essas coisas, né, virem à tona e provavelmente é o que nós estamos vendo aí. Agora, a questão do ICL Notícia também é um sintoma, viu? Essa coisa do ICL Notícia acabar com o jornalismo lá, um departamento inteiro de jornalismo, que era um site pegador. E esse cara saiu aí, macho, entendeu? Falou, não gostei. E era um cara que tinha, talvez até uma participação societária ali. E talvez ele fosse o canal de onde estavam vindo aqueles dinheiros fáceis que o Banco Master estava distribuindo para tudo quanto é lado, né? Não estou afirmando que é isso, mas a situação financeira do ICL Notícia chegou a um ponto que não dá mais para manter, né, a estrutura que eles mantinham antes. E assim também deve ter outros canais da esquerda aí, que ganhava muito com o Banco Master, né, talvez não tenha mais participação. E aí estão passando aperto aí, né, vai ficar igual a Comissão Cidadã de Inquérito, dependendo dos seus membros, das pessoas que gostam da sua opinião, que acreditam no seu trabalho, né, eles vão atrás, né? Atrás, como assim, a gente sempre trabalha aqui para ser sincero com as pessoas, né? E é isso que faz com que a gente continue existindo, tá bom? Então, antes de tomar partido, aquela coisa toda, eu prefiro manter a minha serenidade e trabalhar naquilo que é uma coisa que trouxe para mim, né, um- uma capacidade de prudência, né? Prudência para não comprometer, né, o que eu acredito comigo mesmo e com a expectativa
que as pessoas possam ter no meu trabalho. Muitas das vezes não conhecem, não alcançam, né, aquilo que eu estou percebendo, e é natural, né? Outros não querem que isso seja verdade, e aí também negam, continuam na negação, é compreensível, mas eu na responsabilidade, né, de presidir essa comissão, que foi delegada para mim, né, através de muitos membros esparramada pelo Brasil, que contribuem, né, com Pix, que contribuem com comentários, né, que às vezes ligam, ficam aqui horas comigo conversando. Eu não posso, né, me trair, né, a minha consciência com relação a esse projeto que eu estou aqui. Tá bom? Então tá bom. Sou João Paulo Guimarães, estou falando direto de São João, capital brasileira da liberdade. E a Copa nem acabou, hein, gente? Ainda tem mais dois, dois jogos, né? Duas finais. O terceiro e quarto lugar e a finalíssima, né? Que é o primeiro lugar entre Argentina e Espanha. Será que vai sair alguma coisa no dia da Argentina e Espanha? Né? Porque é a hora que está todo mundo ligado, né? Essa coisa de cozinhar aos poucos é uma tortura muito grande, tá bom? Então tá bom, fique com Deus e que o Brasil saia dessa com serenidade, tá bom? Um abraço.